Existe uma pergunta que muita gente carrega no coração, mas poucos têm coragem de fazer em voz alta. Ela vive quieta, dentro do peito, entre a fé sincera e a dúvida honesta. E talvez você já tenha se perguntado isso também, numa tarde de domingo, saindo de um culto com o cochicho suave da consciência. Será que o dízimo ainda faz sentido para mim hoje, nesta vida, neste tempo em que tudo parece tão incerto? Não é uma pergunta de rebeldia, é uma pergunta de alma. E quem busca a verdade de coração, com humildade e disposição genuína, não merece uma resposta vazia, nem uma pressão que silencia a dúvida em vez de iluminá-la. Você merece uma conversa honesta, com a Bíblia aberta e o coração disposto a aprender o que Deus realmente diz. Porque a verdade de Deus não tem medo de perguntas sinceras. Ela foi feita exatamente para iluminar o que está escuro. Antes de tudo, é preciso entender de onde vem essa prática. O dízimo não nasceu numa conferência moderna de líderes. Não foi inventado por algum pastor ambicioso para enriquecer a si mesmo. Ele aparece pela primeira vez muito antes da lei de Moisés, na história de um homem chamado Abraão, em Gênesis 14. Depois de uma grande vitória sobre os reis inimigos, Abraão ofereceu voluntariamente o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, como um gesto espontâneo de reconhecimento e adoração a Deus. Abraão não estava cumprindo um regulamento imposto de fora. Ele estava expressando uma convicção que morava fundo dentro dele, a convicção de que não é o homem quem sustenta a si mesmo por mérito ou esforço próprio. Por trás de cada conquista, de cada provisão, de cada respiração, havia uma mão invisível que guiava e supria com fidelidade. O dízimo, naquele momento de Gênesis, era adoração antes de ser obrigação. Era uma postura de alma, não um imposto de consciência. Depois de Abraão, encontramos Jacó em Gênesis 28, numa noite que mudaria a sua vida para sempre. Depois de um sonho em que uma escada tocava o céu e os anjos de Deus subiam e desciam, ele acordou com o coração transbordando de temor reverente e fez um voto espontâneo. De tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Não foi uma liderança religiosa que exigiu isso. Foi um homem diante de Deus, na intimidade de uma madrugada, reconhecendo que a vida que vivia era presente, não conquista. E então veio a lei. Em Malaquias 3, um dos textos mais citados nas igrejas evangélicas, Deus faz uma declaração que é difícil de ignorar. Trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. É o único lugar em toda a Escritura onde Deus convida o homem a prová-lo, a testá-lo, a verificar com os próprios olhos se ele realmente cumpre a sua palavra com fidelidade. Mas aqui é onde muita gente para de ler, porque logo antes dessa promessa, Deus descreve um povo que havia endurecido o coração e roubava a ele. E quando perguntavam, com uma inocência quase desarmante, em que te roubamos? A resposta vinha direta e sem rodeios. Nos dízimos e nas ofertas. Não era somente uma questão financeira. Era a postura interior de um povo que havia esquecido que tudo o que possuía tinha vindo das mãos generosas e fiéis de Deus. Agora alguém pode levantar uma objeção legítima, mas isso é Antigo Testamento, e estamos no tempo da graça, e essa observação merece respeito genuíno, porque é biblicamente séria. O pastor e expositor bíblico John MacArthur, reconhecido internacionalmente pelo rigor no ensino das Escrituras, afirma que o cristão não está sob a lei mosaica, incluindo o preceito do dízimo como exigência jurídica e legal. Mas ele também é enfático ao lembrar que o princípio por trás do dízimo, a generosidade profunda, o reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo, está vivo e pulsante em cada página do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 16, Paulo orienta a igreja de Corinto a reservar no primeiro dia da semana uma parte do que cada um ganhou, não como um ritual vazio ou mecânico, mas como uma disciplina espiritual que moldava o coração semana após semana. O ato de separar regularmente uma parte para Deus não era apenas uma questão prática de administração, era formativo, era um exercício constante de confiança e de reconhecimento de que toda boa dádiva vem de cima. E em 2 Coríntios 9, Paulo escreve com uma leveza que parece quase musical,
como quem convida em vez de legislar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não há uma ordem fria e calculista aqui. Há um convite caloroso, uma abertura para que o dar seja expressão natural de amor. A generosidade do Novo Testamento não diminuiu em relação ao Antigo. Ela foi aprofundada e libertada da lei para viver dentro do amor. E o pastor Hernandes Dias Lopes, um dos expositores bíblicos mais respeitados do Brasil, costuma lembrar que o problema não está em quem ensina que o dízimo não é lei para o cristão. O problema real está em quem usa essa verdade como conveniência para justificar a avareza e o fechamento do coração. Porque a liberdade que Cristo nos deu não é permissão para guardar tudo para si mesmo. É liberdade para dar com mais generosidade, mais alegria, mais inteireza do que qualquer lei jamais poderia produzir ou exigir. Jesus mesmo, ao falar sobre o dízimo em Mateus 23, não o aboliu nem o ridicularizou. Ele repreendeu os fariseus que dizimavam com precisão matemática até as ervinhas do jardim, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé genuína. E então disse algo de peso enorme. Isso convinha fazer, sem omitir aquilo. O dízimo tem o seu lugar, mas ele não pode estar desacompanhado de caráter, de amor, de uma vida que foi transformada de dentro para fora. Lembra da viúva pobre que Jesus observou com atenção no templo em Marcos 12? Ela se aproximou silenciosamente e depositou 2 pequeninas moedas na arca das ofertas. E enquanto os ricos faziam questão de ser vistos, Jesus chamou os discípulos e disse: ela deu mais do que todos os outros juntos, não porque o valor fosse superior, mas porque deu tudo o que tinha, tudo o que era a sua vida naquele instante silencioso. Aquela cena diz mais sobre o dar do que qualquer regulamento poderia dizer. Não é o tamanho da oferta que toca o coração de Deus, é a proporção entre o que você tem e o que você entrega com fé. É a disposição silenciosa do coração que está por trás do gesto. Quem tem pouco e ainda assim abre a mão com alegria e confiança está praticando uma fé que poucos de fato possuem e que nenhuma lei consegue fabricar. Pense por um momento num músico que toca uma melodia com perfeição técnica, mas com o coração completamente ausente. As notas estão certas, o ritmo está impecável, mas falta vida, falta alma, falta verdade. O dízimo pode ser exatamente assim. Pode ser um gesto mecânico e automático, ou pode ser uma declaração profunda de que você acredita que Deus é o dono de tudo, que você é apenas um mordomo fiel do que recebeu da graça generosa dele. E aqui chegamos ao centro de tudo. O dízimo não é primeiramente uma questão de porcentagem, nem uma equação financeira a ser calculada. É uma questão de onde está o seu coração, de quem você confia para cuidar da sua vida. Em Mateus 6, Jesus disse com uma simplicidade que corta fundo: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que você faz com o que tem revela muito, com uma honestidade brutal, sobre o que você realmente crê. A pergunta mais honesta de todas não é: preciso dizimar para ser salvo ou abençoado? A pergunta mais honesta de todas é esta: eu confio em Deus o suficiente para abrir a mão, porque a mão fechada não pode receber, e o coração apertado em torno das posses não consegue florescer em liberdade verdadeira. Há algo que acontece na alma de quem aprende aos poucos, com o tempo e a fé, a dar com genuína alegria. Isso não é uma promessa de prosperidade financeira, não é uma transação espiritual onde você deposita e Deus devolve com juros humanos. Mas a Escritura é consistente e clara. Quem semeia com generosidade também colherá. Não necessariamente em dinheiro, não necessariamente da forma que a nossa lógica esperaria, mas em graça, em paz, em uma vida que sabe que pode abrir as mãos porque Deus cuida dos seus com fidelidade que não falha jamais. Então, o que fazer com tudo isso? Talvez o ponto de partida não seja calcular 10% com precisão numérica fria. Talvez seja sentar diante de Deus em oração e perguntar com sinceridade: Senhor, o que tu esperas de mim com o que colocaste nas minhas mãos? Quando a conversa começa em oração e não em obrigação, o coração se abre de maneira completamente diferente.
E o dar que nasce dessa conversa tem um sabor que nenhuma lei consegue produzir. Comece pelo que você pode, com o que você tem, onde você está agora. Uma oferta feita com sinceridade e amor vale infinitamente mais do que um dízimo automático entregue sem nenhuma consciência presente. Uma decisão consciente de honrar a Deus com uma parte do que você recebe é uma semente plantada em solo de fé genuína. E a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, é suficiente nas mãos do Deus que criou o universo com uma única palavra. O dízimo não salva, somente Jesus salva. O dízimo não compra a graça. A graça já foi comprada completamente na cruz do Calvário. Mas o dízimo, quando nasce do coração certo e transformado pela obra do Espírito, torna-se um espelho que revela quem você está se tornando. É uma pequena prova cotidiana, quase invisível para o mundo, de que você acredita que Deus é fiel e que a vida que você tem é presente, não mérito. E no final, essa é a vida que vale a pena viver. Não a vida de quem acumula para si e vive com o medo silencioso de perder tudo, mas a vida de quem distribui com sabedoria, alegria e confiança profunda em Deus. O Eclesiastes nos lembra com suave insistência que tudo passa, que tudo é vapor que se dissipa ao vento da manhã. Mas o que fazemos por amor genuíno a Deus, o que oferecemos com mãos abertas e coração humilde, isso ecoa além do tempo. Que você encontre, a partir de hoje, não uma obrigação pesada, mas uma alegria crescente e verdadeira. Que o seu dar seja uma conversa íntima com Deus, não uma transação religiosa fria. Que cada oferta que você fizer seja uma oração silenciosa que diz, com toda a simplicidade do coração: eu confio em Ti, Senhor, com o que sou e com o que tenho. Isso é o dízimo na sua forma mais pura. Isso é adoração com asas. Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo com o seu nome e com a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família, pela sua casa e por tudo que está nas suas mãos. E se você tiver um parente querido ou um amigo próximo que está passando por um momento difícil, coloca o nome dele ou dela nos comentários também. A nossa oração vai alcançar cada um de vocês com o amor de Deus. E se você ainda não deixou o like neste vídeo, faça isso agora. Parece um gesto pequeno, mas faz uma diferença enorme para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e ser edificadas pela palavra de Deus. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta toda vez que publicarmos um novo vídeo, porque tem muita verdade boa pela frente e queremos que você esteja aqui para cada passo dessa jornada de fé.